pecado, eu vou lá agora, né? Agora é minha vez de chegar lá, né? E falar, Deus, perdoa. Aí ele me explicou, enfim. Aí fui. E demorou para eu me converter. Eu demorei quase 1 ano e meio para me converter, mas o André foi perseverante, aí a Tassiana começou a cuidar de mim. A Gi foi lá e começou a cuidar de mim. Então, é como o irmão falou, todo mundo se mobilizou para cuidar da Eliana. E foi muito incrível que depois de 3 meses que eu estava indo no GDO, a minha vida já começou a melhorar. Aí Deus me colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que eu glorifico todos os dias, que é meu esposo atualmente, mas na época a gente se conheceu como colega, numa festa de aniversário por acaso, mas eu creio que é de Deus. E ele já era cristão há 11 anos. E quando ele me conheceu, a primeira vez que ele falou que ele era crente, eu assustei, eu falei, não, Deus, eu queria mesmo que melhorasse a minha vida, mas um crente. Quando eu conheci aquela, foi assim, ó, eu não sou louco não, tá? Eu não sou louco. Porque tá assim, eu tava indo no Gedão, mas eu não era crente. E aí, assim, eu achei, né, estranho, falei, nossa, mas ele se aproximar de mim, mas enfim, né? Aí eu sei que depois disso, aí Deus trabalhou no meu coração para que eu aceitasse conhecê-lo melhor. E no final de 2011, isso foi no começo de 2011, no final de 2011, eu fui diagnosticada com endometriose, uma doença ginecológica. E aí a médica da Serasa, a doutora Carmine, falou no exame que a minha trompa e meu ovário direito estava totalmente comprometido. Ela já ia marcar a cirurgia e tinha que ser de emergência, e que ela teria que retirar os 2 órgãos e talvez eu ficaria estéril. Mas era este o motivo porque até aquele momento eu nunca tinha sido mãe, porque na verdade a endometriose interfere na gestação. E aí eu lembro que eu já estava frequentando a casa do Cláudio, ele falava que eu era um amigo especial, né? Porque a gente só éramos amigos. E aí a gente almoçando no domingo na casa dele, eu fui decidida aquele dia a falar para ele que eu não queria iludir e não queria continuar convivendo com ele, porque eu não achava justo. Um rapaz tão maravilhoso que Deus colocou na minha vida ia se interessar por uma pessoa que vinha, né, de uma história de pecado total, não era nem decidida em Cristo ainda, e ainda por cima era estéril, né? O que queria fazer com uma mulher dessa, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Então vamos no culto hoje. Foi bem assim mesmo. Aí ele falou assim, vamos hoje, porque quando dava o horário do culto deles, eu ia embora para minha casa. Aí ele ia com a mãe pro culto e eu ia para minha casa. Aí eu sei que naquele dia ele falou assim, vamos no culto hoje comigo e com a minha mãe, mas fique em paz, é algo que você vai gostar. Eu falei, tá bom, né? Já tava numa situação, né? Eu falei assim, é a mesma coisa que o GTO, né? Eu já tava numa situação que eu falei, vamos lá. Chegou lá, a palavra ministrada foi o cântico de Ana. Então, naquela noite, eu senti a presença do Espírito Santo pela primeira vez. Eu saí chorando em prantos do culto, porque eu não acreditava que Deus era tão maravilhoso. E naquela noite ele colocou no meu coração que a minha promessa seria o Samuel. Então eu creio que Deus já estava agindo na minha vida. E aí, claro, aí você se constrange com o amor de Deus. Eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. E eu tão resistente, fui muito resistente. Aí, resumo, aí eu acabei aceitando a Jesus. Aí o meu esposo me deu todo o apoio. Aí a gente já marcou nosso casamento, que aí nós namoramos 1 ano, já marcamos nosso casamento. Fiz a cirurgia, foi bênção. Até hoje a médica não sabe o que aconteceu. Ele acompanhou, ele fez questão de acompanhar a cirurgia, então ele lembra, estava ele e a minha irmã no quarto, quando ela veio do retorno da cirurgia para falar como tinha sido. E ela chegou assustadíssima, ela falou assim, olha, quando eu coloquei a câmera, que foi por câmera, não tinha nada do que eu vi nos exames, não sei o que aconteceu. E no final tinha 13 miomas no útero, como eu já estava na cirurgia, eu fui lá e extraí os miomas, mas assim, endometriose, do jeito que eu vi nos exames, não tinha. E eu já testemunhei no
GDO, e eu creio. Naquele dia eu acreditei. Eu falei assim, Deus realmente vai cumprir a promessa. E foi pela fé que nós nos casamos, nós agendamos nosso casamento, nós nos casamos e falamos, a gente vai ter o nosso Samuel. E foi maravilhoso, porque assim, ainda a doutora Carolina, apesar de todo esse histórico vitorioso da cirurgia, como ela é médica, ela disse, olha, você vai ficar... Aí eu me preparei para a gestação, e ela falou assim, olha, você vai... Era março, quando a gente conversou, março do ano passado. Aí ela falou assim, olha, a gente vai te preparar para a gestação, mas se até dezembro você não engravidar, a gente vai fazer o tratamento, e aí vai entrar com o tratamento para uma gestação induzida. E aí, em maio, o meu menino lindo já estava, a sementinha plantada dentro de mim. Então, olha como Deus é maravilhoso. E eu esperei 2 meses, porque em março eu comecei a fazer todo o tratamento, tem que tomar ácido fólico, enfim. E a minha primeira tentativa foi em maio. Desculpa, em maio foi minha primeira tentativa e eu não engravidei. Aí em junho foi minha segunda tentativa, aí eu engravidei. E assim, quem acompanhou a gestação sabe que foi pela fé, que eu sabia que era o Samuel, que era menino e que ia dar tudo certo. E aí eu mudei de obstetra, porque a doutora Carolina me engravidou. No final ela não pôde me acompanhar, porque ela engravidou e estava de licença maternidade. Aí eu fui, fiz com outra obstetra todo pré-natal. A obstetra me proibiu a contar que eu estava grávida, porque era uma gravidez de risco por conta da cirurgia que eu tive no útero. Depois de 3 meses não aconteceu nada, ela falou, então vamos esperar o 4º mês. Aí depois do 4º mês não aconteceu nada. Aí chegou no 7º mês, ela viu que estava tudo perfeito, eu não tive enjoo, não tive nenhuma náusea, não tive nada, absolutamente nada, não engordei acima do que o normal, enfim. Aí só com 39 semanas que a gente foi na consulta de rotina e ele estava com taquicardia, o Samuel estava com taquicardia. E aí eu entrei com uma emergência no outro dia na maternidade. Aí é Deus agindo, continuando agindo nas nossas vidas, né? E meu esposo não demonstrando, mas extremamente preocupado, eu não estava entendendo nada, porque a gente fica extasiado quando passa por essa situação. Enfim, aí eu acabei fazendo cesariana, ele estava totalmente sem líquido dentro da minha placenta. Então, assim, infelizmente, se fosse algo que não envolvesse tanto a nossa fé, poderia ele nascer com algum problema, ou até mesmo nascer e ir para uma UTI. Não, ele saiu de dentro de mim e depois de 2 horas estava no quarto comigo. E aí hoje, vocês estão vendo a bênção em pessoa. E assim, exatamente o irmão falou, né? Foi Deus que acreditou em mim, com o amor dele, mas acima de tudo eu tenho que honrar a vida do André, porque eu creio que foram muitos joelhos no chão para ele conseguir me levar para o GDO. Honrar a vida da Tassiana, que não está aqui conosco, porque ela cuidou de mim. E é exatamente o que eu digo daquelas pessoas que estão no vídeo, que um dia já conheceram o amor de Deus e precisam ser resgatadas. Porque assim, não foi fácil. A minha caminhada com Cristo, até eu aceitar Jesus, ter um novo nascimento e hoje viver o que eu vivo, não foi fácil. Tiveram pessoas muito importantes, eu não tenho vergonha de falar, tiveram pessoas muito importantes na minha vida que oraram por mim, caminharam comigo. A Tassiana caminhou lado a lado comigo, ela teve muita perseverança também em oração e até mesmo em apoio. E assim, eu sinto hoje, né? Eu sinto muito agradecida a Deus, porque assim, a promessa que Ele cumpriu na minha vida, eu creio, não tem como. Eu sei que nós estamos aqui no meio cristão que crê no mesmo Deus, mas assim, mesmo se for um ateu, eu me envergonho se o ateu desconfia que não foi Deus que fez a obra dele. Eu conheço muitas mulheres que têm endometriose, que fazem o tratamento, que fazem cirurgia e não conseguem engravidar. Então eu creio que é um milagre na minha vida. E hoje eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso com Cristo em servir a Ele pro resto da minha vida por essa promessa na minha vida. Amém? Amém. Mas aí, é importante.
eu não sei, André. o André, né? O André que tá conduzindo lá, né, toda quarta-feira, né, André? Agir, outras pessoas também. Eu tô de fora, assim, eu consigo enxergar que é muito importante, né, cara? Ter um grupo assim, né?